Eterno Pai, recebe a tua serva nessa noite, para que ela venha trazer, meu Pai, a palavra do Senhor. O que o Senhor colocou no coração da tua serva? Usa ela como instrumento em tuas mãos, que ela venha ser boca do Senhor neste lugar. Meu Pai, que o Senhor escolheu, porque ela tem disposição para a tua obra, tem força de vontade, tem coragem, tem ousadia. Que o Senhor venha, meu Pai, usar todas as características em prol do reino de Deus. Que ela venha ser um instrumento em tuas mãos. Usa ela, seja com ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com a paz do Senhor. Amém. Hoje, quase tudo que eu ia falar aqui, na saudação falou. Aí teve uma irmã também que falou onde eu ia falar, depois eu falo. E teve um irmão também que falou em Coríntios, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Pode se assentar. Hoje eu vou estar falando, é tempo de se posicionar na presença do Senhor. E aqui fala, nesse versículo, que nós temos que ser firme e constante na palavra do Senhor. Porque se a gente não for firme, de nada adianta. Eu vou estar fazendo a introdução, vou estar lendo aqui a introdução, para entrar, para explicar para vocês um pouco como que a gente se posiciona na presença do Senhor. Até quando vamos adiar o que Deus nos chamou para fazer? Até quando ouviremos o chamado e permaneceremos em silêncio? Existe um ponto em que Deus para de perguntar e começa a separar nossa decisão. Nesse momento pode ser agora. Aí dessa palavra aqui tem a referência em 1 Reis 18:21. Até quando cochearás entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar indecisos, pensando uma coisa, pensando outra, na presença do Senhor? Então essa palavra fala que a gente tem que ter posicionamento, não só na presença do Senhor, mas em várias áreas da nossa vida. Glória a Deus. Porque não adianta, hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Então aqui fala, a indecisão também é uma decisão. Porque se você fica indeciso, fica assim em cima do muro, é porque você está indeciso. E essa indecisão já está falando que você não quer. Você está indeciso, você tem medo de enfrentar ou alguma outra coisa. A palavra do Senhor. E quem não posiciona, não reage à circunstância da nossa vida, isso também pode nos atrapalhar e enfraquece a fé. Se você não toma decisão, não tem como Deus agir na sua vida. Porque Deus não age na indecisão. Deus age no sim, sim, não, não. Então, os indecisos, Deus deixa de lado até ele tomar a decisão dele. Porque Deus não é em
vazio. Deus não invade. O diabo sim, ele invade, mas Deus não invade. Então, nós temos que tomar nossas decisões. E muitas decisões das promessas do Senhor. Porque, igual se a gente não tomar decisão, paralisa tudo da nossa vida. As promessas que Deus tem para dar para a gente, Ele não vai dar enquanto a gente não tomar a nossa decisão. As coisas de trabalho também, não é só em Deus. No trabalho é a mesma coisa. Se você é indeciso, se você não, uma hora quer trabalhar de uma coisa, outra hora quer de outra coisa, ou você quer abrir uma coisa para você trabalhar, você não toma a decisão correta, aí você também perde. Então nós temos que ter a decisão. E também não é só nós que ficamos assim indecisos, igual os discípulos também ficaram indecisos quando em dúvida no Pentecoste, que todo mundo lá esperando, e outros falando, não, vamos embora, não vai acontecer nada, e outros ficaram. Então vai muito a vida da gente assim, a decisão nossa, a indecisão atrapalha a gente muito na nossa vida. E quem não posicionar, o posicionamento ativa o céu, porque Deus é lá de cima que você se posicionou, aí Ele pode agir na sua vida, Ele pode agir nas promessas que Ele fez para você. E vou dar alguns exemplos, só para não ficar nas minhas palavras, de posicionamento que ativa o céu, igual de Davi. Ele não era o mais forte, ele era o mais fraco, mas ele se posicionou e ele confiou em Deus e foi lá e matou Golias. Isso é se posicionar diante de Deus. Outro exemplo, Esther. Esther estava com medo do rei, mas ela queria ajudar o povo não morrer. E ela se posicionou na presença do Senhor, foi lá e enfrentou. E conseguiu, teve a sua vitória. Outro também da Bíblia, Daniel. Ele podia estar comendo os maná lá no castelo, mas ele não quis se posicionar. Não vou comer aquilo ali porque aquilo ali não me faz bem. Aquilo ali é consagrado a outros deuses. Isso é um posicionamento também. E o milagre começa quando a gente se posiciona na presença do Senhor, saindo da zona de conforto e enfrentamos as nossas dificuldades. E aqui em Eclesiastes, que a irmã leu aqui, 3:1, há tempo para tudo. Então, Deus fala, tem tempo para nascer, para morrer, para você passar por tribulação, passar pelo deserto, para receber as bênçãos do Senhor. Então, nós temos que não ficar triste se alguma coisa está atrapalhando nós, alguma coisa está... A nossa bênção não chegou ainda. Então, não vamos ficar tristes com isso. E outro é aqui em... Glória a Deus. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo efeito, tudo fica firme. Então nós temos que pegar a armadura do Senhor e vestir ela, para nós, na hora da luta, da tribulação, nós somos fortalecidos na presença do Senhor, para a gente passar por aquilo, porque não é fácil, mas nós estamos na presença do Senhor.
Senhor, tudo dá certo. Eu tinha separado um aqui também. Glória a Deus, aleluia. Tinha separado aqui em Romanos 11:36. Porque dele e por ele, é para ele, são todas as coisas. Glória, pois, ele eternamente. Amém. Então, tudo que nós fazemos é para ele e por ele. Porque se não fosse a palavra do Senhor na nossa vida, nós não seríamos nada. Então, nós temos que estar buscando ali, permanecendo, posicionando, e o posicionamento revela a sua identidade, quem você é na presença do Senhor. E vamos decidir para que venha sustentar a nossa fé. E a fé não é apenas palavra, fé é o agir. Nós temos que agir com a nossa fé. Não é falar assim, eu tenho fé e ficar parado. Não, você tem fé, então vamos agir. Vamos agir na nossa fé. Se você tem fé, então você crê no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o mundo precisa de cristãos, não precisa de cristãos escondidos, com medo de levar a palavra do Senhor, com medo de enfrentar, acha que não vai dar conta. Se você não sabe, Deus te capacita. Deus te capacita para você aprender cada dia mais na presença dele. Porque Deus não quer pessoas capacitadas. Deus quer capacitar cada um de nós. Aleluia. Glória a Porque Deus. tem gente que não sabe nem ler, que já sabe pregar, sabe orar, está ali, ó, firme na presença do Senhor, buscando, trabalhando na casa do Senhor. Então, Deus quer pessoas de coração limpo, coração quebrantado, coração que ama de verdade. Quando precisa, a pessoa está ali. E a gente tem que se posicionar, não é só para coisas boas, mas coisas ruins também. Porque na nossa vida vai acontecer não só coisas boas, mas coisas ruins. E nós temos que estar preparados. Porque na hora dá um baque, mas a gente lembra da presença do Senhor e nós vamos em frente. Igual aqui na igreja. Tem dias que vai ser dias maus, chega pessoas tristes, abatidas, com enfermidade. Nós temos que estar forte para estar recebendo essas pessoas, para estar colhendo elas, que elas precisam de uma palavra. Então nós temos que estar ali, ó, posicionamento. É a palavra que o Senhor está deixando hoje aqui para a igreja. Glória a Deus. E a sua fidelidade, a sua coragem, a sua confiança vem de Deus quando você se posiciona na presença do Senhor. Então, é tempo de decidir, tempo de não ficar no muro. Porque Jesus Cristo está voltando. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora e nem quando vai ser. Mas nós temos que estar preparados para estar indo para o céu, para estar buscando a Deus mais e mais. Porque com Deus já é difícil. Sem Ele nós não somos nada. Porque nós estamos com Deus, nós passamos tribulações, nós passamos muitas coisas. Mas Ele está ali, ó, com a mão estendida. Não deixa faltar o pão. Não deixa a gente mendigar. Porque na hora, você fala assim, agora não dá mais. Aí é a hora que Deus age na nossa vida. E em todas as áreas. É na saúde, é na área financeira, é na nossa área amorosa. E tem muita gente que fica assim, perturbado, fica desnorteado quando perde uma paixão, um amor, um casamento. Então, nessa hora,
coloca o joelho no chão, ora e conversa com Deus. Pergunta: meu Deus, era isso mesmo? Era um livramento? Ou não era para ser assim? E Deus vai estar tomando a providência. Na hora certa, Ele vai estar falando com você, vai estar te mostrando o que é certo e o que é errado. Porque na hora que Deus não fala, que Deus fica calado, é a hora que Ele está trabalhando ao nosso favor. Porque tem coisas que Deus não pode falar para a gente, que Deus sabe lá na frente. Então, aí na hora certa a gente fica sabendo. Porque se a gente ficar sabendo, é perigoso, dependendo do que Deus vai falar. Tem pessoas que não aguentam, fica tribulada, fala assim: meu Deus, eu não dou conta. Mas Deus sabe de todas as coisas. Na hora certa, Ele fala com a gente, dá o que é mais importante para a gente. E o tempo de decisão não é só na igreja, é na sua casa, é no seu ministério, na sua cidade. E não é o momento para você parar e oscilar entre ficar ou não ficar. Então, vamos parar de oscilar e viver com firmeza que Deus está procurando quem diga: eu me posiciono, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Então Deus está querendo pessoas que façam a vontade dele, não a nossa. Então, igual eu. Se fosse para mim estar aqui agora, não é da minha vontade. Eu queria estar lá em casa, tem muito serviço, mas eu estou aqui. Porque eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus quer na minha vida. E faço com alegria. Faço com alegria, porque a gente vem triste para a casa do Senhor: ah, estou cansada, estou isso. Chega aqui, você vai escutando uma saudação, outra, louvores, e Deus vai assim, ó, tirando aquele peso, aquela coisa que você carrega, aquele cansaço. Você já sai daqui, tira aquele peso todinho de você. É uma experiência muito grande, muito bom mesmo. Porque quando você, é igual Paulo fala, a gente tem que aprender a viver com Deus, viver na riqueza e na pobreza, para nos fortalecer, porque tem dias maus e dias ruins também. Então nós temos que aprender a viver. Hoje nós estamos na pobreza, amanhã nós estamos na riqueza. E nessas duas situações nós temos que estar com a cabeça levantada e sorrindo. E sorrindo e dando glória. Porque o dia que a gente está no dia mau, é mais que Deus trabalha na nossa vida, é mais ensinamento que a gente tem e aprendizado. Porque com o dia mau a gente aprende muita coisa. Aprende quem é aquela pessoa que está do seu lado, quem é seu amigo, quem você pode confiar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus na minha vida, só, mais nada. E não esperamos as circunstâncias melhorarem. Decide hoje se posicionar em Deus. Porque tem muita gente que, eu estou com problema, eu não estou bem, vou esperar melhorar para me posicionar na presença do Senhor. Não. A gente tem que posicionar como a gente chega na igreja, do jeito que a gente está. E Deus vai trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando na sua vida, cada dia um pouquinho. Porque não é de um dia para o outro que você vai ter a mudança. É dia após dia. Isso aí é com todo mundo. Foi comigo, foi com outras pessoas aqui. Porque a gente está na presença do Senhor, igual quando eu não estava na presença do Senhor. Eu escutava meus vizinhos, outras pessoas assim, só escutando música evangélica. Gente, esse povo é louco. Como que esse povo dá conta só de ficar escutando essas músicas? E hoje eu não dou conta de escutar outra música. É só aquelas músicas, esse louvor lindo, maravilhoso.
Hoje mesmo, quando eu falo assim, meu Deus, que roupa que eu vou colocar? Tem dia que o Espírito Santo fala, ó, você vai com aquela, ou você vai com aquela outra. É uma experiência assim tão... Eu não sei se outras pessoas já têm essa experiência com o Espírito Santo, mas é maravilhosa. Então, venha como você está. Não espere melhorar. Ah, não estou bem. Venha como você está. É assim que Deus gosta de trabalhar na vida de vocês. Quando a gente não está bem, quando a gente acha que não vai dar mais conta, aí Deus entra e trabalha. Deus faz a mudança na nossa vida. Não você entrou hoje, amanhã você já sai transformado, não. As coisas de Deus, você tem que ter um posicionamento. E Deus vai trabalhando na sua vida. Cada dia um pouquinho, buscando, te levantando, falando, isso pode, isso não pode. Porque nós temos que... O posicionamento é você estar disponível para fazer a obra do Senhor, para buscar o Senhor, para que Ele venha trabalhar na sua vida. Porque se a gente não posicionar, Deus não tem como trabalhar na nossa vida. E depois que a gente posiciona, Deus trabalha, Deus cuida dos nossos. Quantas vezes que a gente está aqui buscando a Deus, Deus está lá, olhando nossos filhos, nossos familiares, livrando eles de muitas coisas, de acidente, de morte. Então, é isso que Deus faz. Deus não dá dinheiro, mas Deus dá libertação, Deus dá amor e muitas outras coisas. A gente não vê Deus, a gente sente, a gente ama Ele sem estar vendo Ele, só sentindo Ele, buscando cada dia mais. É muito forte, porque só quem está buscando, está ali, ó, trabalhando na obra do Senhor. Tem dia que é difícil, mas tem dia que é só a alegria. E tudo que a gente faz é tudo para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque tem muitas igrejas que não gostam de falar do Espírito Santo, não gostam de falar de libertação, não deixam o Espírito Santo trabalhar. Aqui sim, nós deixamos o Espírito Santo trabalhar. Pode dar aleluia, glória a Deus, que a gente só vem engrandecer o nome do Senhor. Quanto mais a gente está glorificando a Deus, Deus está estendendo a mão para nós. E a palavra de Deus mostra que os cristãos não devem ficar em cima do muro ou ser levados por qualquer situação, mas deve defender valores do reino com amor e obediência. Então não ficamos no muro. Aqui Deus fala para a gente não ficar no muro, não ficar, amanhã eu vou, depois eu vou. Não, nós temos que posicionar, estar na presença do Senhor mais e mais. E Aleluia. eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. Quem já deixou, quem já se posicionou na presença do Senhor, hoje arrepende? Não, né? Ninguém. Porque quando a gente entra no Santo dos Santos, a gente pode sair da presença do Senhor, mas a gente nunca esquece. Sempre a gente vai lembrar, mais cedo ou mais tarde. E quem está lá fora, eu oro todo dia para quem saiu da presença do Senhor, que venha estar na presença do Senhor, que Deus venha estar capacitando ele,
fortalecendo ele para ele estar na presença de Deus. Porque quando a pessoa sai da presença do Senhor, é mais difícil para ela voltar. Então, que nós vamos orar para as pessoas que estão lá fora, que conhecem a presença do Senhor, e as que não conhecem também, que queira sentir, que queira ter algo, um encontro diferente com Jesus. Porque hoje muitas igrejas estão falando assim: você quer, ele está de braço aberto, mas não esqueça que amanhã pode ser tarde. Então, quando a gente tem a oportunidade de querer a presença do Senhor, de estar buscando, vamos buscar, para amanhã não ser tarde. Porque amanhã nós não podemos ter um culto na igreja ou na nossa casa. A gente vai ter que orar, buscar a Deus em silêncio no nosso quarto, sem ninguém saber. Tem muitos países que é assim, mas graças a Deus aqui ainda não é assim. Então, não vamos perder a oportunidade de estar buscando ao Senhor, de estar posicionando na presença do Senhor. Não venha ser uma coisa aqui, outra lá fora, porque nós damos um exemplo. Se a gente for aqui crente, lá fora a gente não é, o que eles vão falar? Assim eu não quero ser crente, dessa maneira eu não quero ser. Então, vamos honrar a Deus. Quando a gente for fazer alguma coisa lá fora que envergonha a Deus, a gente pensa duas vezes antes de fazer. Porque envergonha a Deus, envergonha você também, mas mais é o Senhor que nós envergonhamos. Glória a Deus. Então, essa hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração para eu estar trazendo para a igreja. E eu convido os irmãos que queiram algo diferente do Senhor, que venham aqui na frente,